Os campos de força foram neutralizados. A contaminação do corpo hospedeiro está sendo dissipada. Com a névoa ao redor do corpo de Leylin se tornando mais fraca, a cabeça feminina na frente dele se tornou menos distinta e finalmente desapareceu no ar. Quando o último bocado de névoa se foi, Leylin ordenou imediatamente que a radiação fosse parada. Depois disso, ele viu sua pele parecer como se tivesse sido severamente queimada e sorriu ironicamente. Essas lesões definitivamente matariam qualquer pessoa normal. No entanto, para os magos, enquanto a poluição astral pudesse ser eliminada, todo o resto não era um problema. Leylin contorceu seu corpo e as feridas em seu corpo começaram a rachar. A pele começou a se enrugar em um processo semelhante ao da muda de cobras. Então, como se tirasse a roupa, tirou a pele morta e revelou uma pele clara e sem manchas mais uma vez. Em poucos minutos, Leylin, que parecia um espírito malicioso, havia recuperado sua aparência normal. Depois de trocar de roupa, Leylin soltou um longo suspiro. Foi realmente muito perigoso desta vez. Aquela criatura com consciência ainda é algo que não consigo compreender. Apenas alguma contaminação da força espiritual era demais para ele se controlar. Esta foi uma existência cuja força definitivamente superou o reino da estrela da manhã, talvez até mesmo com a força de um magus da lua radiante. Se não fosse por sua espinha dorsal Lamia permitindo-lhe tratar isso através da neutralização dos campos de força, ele seria atormentado por um longo tempo. Agora, porém, mesmo que a contaminação através da radiação fosse muito poderosa, a Lamia era uma antiga existência de nível 5. Quando a radiação de duas existências altamente classificadas colidia, o único resultado seria a destruição mútua. Leylin assumiu um risco com isso, mas os efeitos pareciam muito bons. O que aconteceu desta vez é um aviso. Parece que eu deveria pausar meus experimentos por enquanto. Leylin saiu da sala principal, ordenando que o gênio da torre lhe enviasse algumas sobremesas e bebidas, antes que ele perguntasse: como tem sido a situação fora do tempo que estive experimentando? Durante a experimentação, os magos geralmente se desconectam de todas as comunicações para evitar qualquer distúrbio. O gênio da torre agora tinha o papel de algo como uma empregada doméstica. Não só tinha que interceptar mensagens do lado de fora, mas também precisava filtrar as informações mais importantes para Leylin examinar. Alguém da família de Freya veio aqui? Existe até um cartão de convite. Leylin tocou o queixo dele. Será que ela já passou pela fase cristalina? Seu relacionamento com Freya não era tão ruim, especialmente depois de vender as pedras preciosas para ela. Embora Freya tivesse se isolado e não o contatado, eles faziam parte do mesmo clã. Ele teve que dar-lhe um pouco de cara. Leylin pensou por um momento e mandou um pedido. Informe Parker que eu vou conhecer Tim amanhã. Além disso, havia alguns outros assuntos diversos que Leylin tinha que cuidar, como aquele com a mais alta autoridade. Sem sua aprovação, muitas coisas não poderiam ser implementadas neste pedaço de terra. Tudo isso era necessário. Mesmo que eles sejam complicados e resultem em eficiência reduzida, eles não poderiam ser evitados. No dia seguinte, Tim, que estava esperando há muito tempo, finalmente viu o conhecido Leylin na Torre do Mago. Um boneco adamantino enviado em algumas sobremesas e bebidas antes de se retirar. Leylin observou o jovem reservado. Ele era obviamente muito jovem, mas a pureza de sua linhagem excedia em muito a de Noé da família de Robin. Esse descendente da família de Freya era provavelmente alguém que eles favoreciam. Enviá-lo aqui foi uma demonstração de quão altamente eles valorizavam Leylin. A torre de mago de Lord Marquis Leylin é verdadeiramente maravilhosa. Tim elogiou do fundo do seu coração. A Magus Tower de alto nível de Leylin tinha uma reputação própria dentro do clã Ouroboros. Sempre havia convidados chegando e ofegando com admiração. No entanto, quando essas palavras foram produzidas a partir dos lábios de Tim, havia algo muito sincero sobre isso que deu uma impressão favorável a Leylin. Depois de conversar por um tempo, Leylin perguntou: Tim, quais são suas intenções em vir aqui? A menção de seus negócios, Tim ficou solene. O chefe da família me pediu para passar esse convite para o meu senhor. Enquanto ele dizia isso, ele respeitosamente passou um cartão de convite para Leylin. Normalmente, se era algo comum,
a comunicação via impressões secretas era suficiente. Fazer com que alguém enviasse um convite especificamente era apenas algo que grandes famílias nobres fariam. Mesmo assim, isso só foi feito quando houve alguma celebração ou festival importante. Havia um aroma doce da superfície do papel. Depois de folhear o conteúdo, Leilin assentiu. Freya já avançou para a fase de cristal. Como esperado, é um assunto alegre. Eu pessoalmente vou parabenizá-la. Para os magos do alto escalão, o avanço sempre foi muito difícil. Cada sucesso definitivamente pedia uma comemoração. Quando Leilin alcançou a hidrofase, ele convidou seus superiores. Em comparação com a fase de hidroeletricidade, a fase de cristal foi vários níveis mais altos e mais difíceis. Muito obrigado, meu senhor. Tim se curvou respeitosamente. Embora Freya tivesse acabado de avançar e não pudesse ser considerada um gênio em comparação a Robin, ela ainda era bastante decente. Além disso, a família ainda tinha planos de ter um bom relacionamento com Leilin. Afinal, Leilin era tão jovem e já era uma Gus da fase hidráulica. Seu futuro era ilimitado. Isso sem que eles soubessem do avanço de Leilin para a fase de cristal. Se o fizessem, definitivamente o valorizariam ainda mais. Eu definitivamente preciso ir desta vez. Um convite da nobreza foi extremamente importante. A outra parte tinha enviado alguém especialmente, e se Leilin não comparecesse, até mesmo Freya se sentiria muito desconfortável. Depois de mandar Tim embora, Leilin suspirou levemente. Com sua força atual, o Rank 2 naturalmente não seria capaz de sentir sua aura real se quisesse escondê-lo. Crystal Phase a 200 anos de idade? Isso seria muito alto perfil. Leilin balançou a cabeça. Eu preciso manter um perfil baixo e esconder minhas forças antes de ir para lá. Leilin tinha se acostumado a ser um lobo em roupas de ovelha. Desde seus dias como acólito, ele desenvolveu uma técnica para esconder sua aura e ondas de força espiritual. Além disso, ele obteve essa técnica de compressão de força espiritual, tornando as coisas muito mais fáceis para ele. Depois de alcançar o Rank 3, os efeitos desses feitiços ficaram mais fracos. Leilin melhorou sobre eles novamente com os modelos de feitiços que ele obteve, bem como aqueles do clã Ouroboros. Ele até criou especialmente algumas técnicas secretas de apoio. Leilin estava muito confiante em suas habilidades de ocultação. Se ele fosse All Out, até mesmo o pico de classificação 3 Crystal Phase Magie poderia não ser capaz de ver através dele. A menos que fosse um Morning Magus na frente dele, não havia ninguém a quem temer. Freya é a amada discípula da Duquesa do Sangue, Emma. Ela normalmente compareceria. Leilin tocou o queixo, ponderando profundamente. Recentemente, Kesha mencionou que os mentores parecem ter encontrado um mundo que poderia muito bem ser o purgatório. Os 3 anciãos foram todos experimentos profundos no plano astral, e não é muito provável que eles surjam. O desejo que Kemoin Varlox tinha em relação ao purgatório era algo que os forasteiros eram incapazes de compreender. Meros vestígios da cobra viúva eram suficientes para todos os feiticeiros do clã Ouroboros enlouquecerem. Afinal, as restrições de suas linhagens só poderiam ser resolvidas com ela. Além disso, o próprio mundo do purgatório era um mundo gigante. Ela possuía riquezas ilimitadas, e comparada com os mundos ao redor, poderia ser considerada um mundo de grande escala. Se não, a Snake Dovager não teria escolhido mudar sua comunidade para cá. Isso resultou em muitos magos saindo e explorando. A Snake Dovager é provavelmente uma existência igual ou acima do nível 7. Mesmo que eles a encontrassem, o que os mentores poderiam oferecer a ela? Leilin balançou a cabeça, não apoiando muito as ações de Gilbert desta vez. No entanto, havia pouco que poderia ser feito. Como os 3 anciãos foram consumidos em suas pesquisas no plano astral, isso deu a ele a chance de tirar proveito da situação. Os outros feiticeiros de alto escalão não conseguiam enxergar através de sua pretensão e, portanto, esconder suas forças espirituais e sair para parabenizá-los era muito possível. Flores frescas enchiam o chão. Este era o território da família de Freya. Como era uma família nobre que havia sido transmitida através de gerações, a extensão de seu território excedia em muito a de seu próprio país. A riqueza dos moradores era algo que Leilin,
que só tinha administrado as coisas por 100 anos, não podia se comparar. O castelo de Freya ficava ao lado de um rio sinuoso, com um mar de flores ao redor. Pétalas de flores diversas e esplêndidas espalhadas por todo o chão, Leilin até cheirava uma asme de peixe entre a fragrância no ar. Ele estendeu um braço e imediatamente pegou uma cobra manchada de 5 cores sob uma planta. As escamas desta serpente emitiam um brilho magnífico, complementando as pétalas de flores por todo o chão. Era basicamente impossível distingui-los a olho nu. Como se sentisse a linhagem em Leilin, a cobra da flor não se atreveu a resistir. Em vez disso, tentou se enrolar o máximo possível, parecendo um pouco lamentável. Parece outro resultado de cruzamentos. Leilin ficou sem palavras e soltou esta cobra-flor que tinha toxinas potentes o suficiente para romper o feitiço defensivo inato de Magus no Mar de Flores, sacudindo a cabeça. Como nobreza da linhagem, seria incomum não se concentrar em técnicas de modificação de linhagens. No entanto, para Leilin, que reunirá dados experimentais preciosos da organização Kicksand, esses experimentos não eram sofisticados. Todas as criaturas que haviam sido criadas eram do tipo que ele não conseguia nem imaginar. Em comparação, o castelo no coração do Mar de Flores era o que mais interessava a Leilin. O antigo castelo da Serpente de Sangue que a família de Frey herdara não era um mero lugar para plebeus como o Onyx Castle de Leilin. Este foi um verdadeiro antigo castelo de Magus. Após o grande esforço dos Bloodlocks, em incontáveis gerações, cada centímetro da terra do antigo castelo da Serpente de Sangue estava completamente encharcado com o poder da magia. Isso criou uma defesa muito formidável que poderia se defender contra o Morning Star Magie por um período de tempo.